Eu sempre falo que uma das coisas mais importantes ao se investir em fundos imobiliários, além de outros critérios, é começar pelos maiores fundos e os mais antigos. Dentro desses dois critérios, no setor de shoppings, o destaque fica para o HGBS 11, que é justamente um dos FIIs mais antigos da bolsa e está entre os maiores fundos de shopping. Nesse vídeo, eu trago a análise completa do HGBS 11. E além de entender como ele gera valor para os seus cotistas, você vai perceber como a gestão é bastante ativa, transparente e alinhada aos seus cotistas. Então vamos começar aqui pelo histórico e pela estratégia do fundo, porque eu sempre falo que é uma das partes mais importantes para a gente entender que é justamente aqui que estão as premissas, né, que a gente fala quando a gente fala das premissas de investimento. Bom, o HGBS 11 é o FII de shopping multiativo mais antigo. Até existe alguns fundos aí de shopping que talvez sejam mais antigos do que ele, só que multiativo é o HGBS 11, os outros são monoativos, ou seja, tem participação somente em um imóvel. O HGBS 11 ele tem participação em diversos imóveis, em algumas dezenas de imóveis. Ele teve início lá em 2007, ou seja, aqui na data que eu estou gravando esse vídeo, início de 2026, ele já é maior de idade, já completou seus 18 anos, pode tirar habilitação, enfim, pode consumir bebida alcoólica se ele quiser, então ele já é maior de idade, bastante antigo. Bom, ele era gerido lá no início dele, né, ele era gerido pela CSHG, né, que vocês devem conhecer pelo HGLG, HGRU, HGPO, HGRE, HGFF, enfim, HGCR, né, que são os vários fundos que hoje, né, estão lá dentro do Pátria. Mas ele passou, né? Houve um período lá que teve uma cisão, né? Para você entender, CSHG significa, né? Credit Suisse Hedging Grifo. Então era uma fusão ali que existia entre a Credit Suisse e a Hedging Grifo, né? Vamos dizer assim, separaram e o CSHG ficou com o Credit Suisse e a outra gestora se transformou, foi criada naquele momento a Hedge, né? Que vocês conhecem de vários fundos. Então, uma grande gestora também, o HGBS talvez seja o carro-chefe deles aí dentre os fundos imobiliários. O time de gestão que estava naquela época lá da CSHG, ele se manteve, né, na rede, e é por isso que você, dentro da CSHG, você não via fundos de shopping, porque dentre todos os fundos ali que ficaram na CSHG, ele não ficou de shopping, que no caso é o HGBS, né, o time de gestão, então, que era lá da CSHG, da Credit Suisse, se manteve e ficou dentro da rede. O objetivo, né, a estratégia ali da política de investimento, né, do HGBS 11 é comprar shoppings prontos ou em reforma ou expansão. Então você precisa entender assim que ele não vai ter imóveis em construção, ou seja, ele não vai pegar, não vai comprar participação no imóvel sendo construído, mas ele pode pegar uma participação em um shopping que esteja em expansão, ou comprar uma participação em uma expansão de shopping. Isso talvez você já deva ter visto no XPML 11 quando ele comprou participação nas expansões do Catarina Fashion Outlet, né, que não estão no HGBS, né. Então, enfim, importante você entender isso, que então a gente pode entender que ele não vai ter desenvolvimento do zero, né, dentro do fundo. Agora sim, tem umas coisas interessantes no regulamento que talvez uma delas, a primeira, que ela não se aplica hoje, acho que dificilmente vai se aplicar em algum momento daqui para frente, né, que é o mínimo de 3 imóveis. Lá no começo ele exigia que tivesse o mínimo de 3 participações, ou seja, para demonstrar essa coisa assim dele ser realmente multiativo. Hoje isso já não faz mais sentido, acho muito difícil esse fundo ele ser reduzido a 3 imóveis, com o tamanho do patrimônio dele aí de 3 bi, mais ou menos, então acho que é bem difícil ele ter atingir isso, mas é importante a gente saber que ele tem esse objetivo de ser multiativo. A ABL, né, a área bruta locável das participações, né, nos shoppings, né, que ele busca a participação, tem que ser maior do que 15 mil metros quadrados, ou seja, não pode ser aquele pequeno shopping ali, né, aqueles shoppings menorzinhos, né, então ele tem que ser um shopping, digamos assim, de médio para grande, né. Pelo menos isso. Um outro detalhe também que as participações nos shoppings tem que ser em áreas, né, de influência maior ou igual a 500 mil habitantes, né, que seja uma área de influência maior que 500 mil habitantes. Isso é importante entender porque tem duas participações do HGBS 11 que são em cidades, as cidades têm menos de 500 mil habitantes, mas aquela região de influência, ela tem, as duas que eu vi pelo menos, tem por volta de 2 milhões de habitantes de área de influência, que são os shoppings, o Boulevard Shopping Bauru, né, na cidade de Bauru, que tem ali por volta dos seus 300 mil habitantes, e o outro é o Shopping Jaraguá, em Araraquara, que tem acho que 250, 260 mil habitantes. Mas a área de influência ali dessas duas regiões aí, dessas duas cidades aí, esses shoppings têm uma área de influência de cerca de 2 milhões, um pouquinho mais ali do que 2 milhões de habitantes. Inclusive eu moro aqui a 100 quilômetros mais ou menos de Bauru e uns 120, 130 quilômetros de Araraquara, vou bastante para Bauru, então digamos assim que aqui minha cidade aqui faz parte da área de influência, então tá dentro aí
do mínimo exigido pelo regulamento do HGBS 11. Um outro detalhe também importante é você saber que é exigido pelo regulamento do HGBS 11 que os operadores dos shoppings, ou seja, aquelas empresas que administram esses shoppings, têm que ser operadores conceituados, ou seja, aqueles grandes operadores como JHSF, Allos, Iguatemi, que mais que a gente tem? E Multiplan, né, que talvez sejam as mais conhecidas aí. Também tem a AD Shopping, que também é uma administradora grande, tem uma outra lá que eu me esqueci agora, acho que é a Cine, né? SYN, né? Sim Properties, né? E a Partage, a Alkia, né? A Alkia que é ligado ao grupo lá da HSI, né? Do HSML. Então tem que ser esses grandes operadores conceituados. Isso é importante porque a gente viu recentemente aí um outro fundo imobiliário, né? O TRXF11, adquirir participação em 2 shoppings que não eram desses grandes administradores, né? Eram shoppings de gestão familiar. Então existe bastante disso no Brasil, né? De gestão familiar, então não se aplicaria no caso ao regulamento do HGBS 11. Mas ele poderia comprar um shopping desse e fazer a troca da administração se ele tivesse o controle ali para fazer essa troca. Então é importante a gente saber que precisam ter esses operadores conceituados de shopping center. Também é importante entender que o HGBS 11 ele tem várias participações de shoppings via outros fundos imobiliários, né? Inclusive no regulamento o fundo, né, ele tem participação em fundos imobiliários de shopping geridos pela própria rede. Então existe um limite, né, para isso, é 25% do patrimônio do HGBS 11 pode ser em FIIs, fundos imobiliários, né, da própria gestora. Então existe esse limite ali que não, vamos dizer assim, um conflito de interesse que está regulamentado, está lá dentro do regulamento. Não é exatamente um conflito de interesse, porque você já vai ver por que existe isso. Interessante também que as cotas do HGBS 11 eles passaram por 2 desdobramentos, né? Lá até 2018 ele era base 1.000, ou seja, as cotas eram negociadas lá na casa dos 1.000, 1.200, 1.500 reais. E aí ele fez o desdobramento e passou a ser o famoso base 100, né? E as cotas, a gente fala base 100, embora as cotas estivessem lá na casa dos 200, 230 reais, mais ou menos por cota. E aí em 2025 ele passou a ser base até 2025 ele era base 100 e ele passou a ser base 10, né? A cota dele ali está por volta dos seus 19, 20 reais, 21 reais, mais ou menos. Então ele teve esses desdobramentos, não significa que ele ficou mais barato, só significa que ele ficou mais, as cotas do HGBS 11, elas ficaram mais acessíveis, né? Quando a gente olha até as cotas ali por volta hoje de 20, 20 e poucos reais, é uma cota bastante acessível, então ele era um fundo ali que tinha sua cota negociada a 240, né? 230, 240 reais, então ficava pouquinho bem menos acessível, né, para você comprar uma cota do HGBS 11. Tem um ponto de atenção aqui e é interessante também você notar que, embora seja um ponto de atenção, na verdade um alerta quase vermelho aí, o trabalho da gestão fez com que esse ponto de atenção ele ficasse cada vez mais irrelevante, né? Eu estou falando do shopping Goiabeiras, que é lá no estado do Mato Grosso. Desde 2018, né, a gestão já trazia nos relatórios gerenciais que ela mostrava preocupação com a inauguração de um outro shopping, que é o Shopping Estação Cuiabá, lá em Mato Grosso, que ele fica menos de 1 quilômetro, né, do Goiabeiras. É um shopping muito mais moderno. Inclusive o que aconteceu foi que saíram muitos lojistas, né, muitos inquilinos ali do Goiabeiras e foi para esse shopping estação Cuiabá. Inclusive, se você olhar os resultados mês a mês do Goiabeiras, ele só tem resultado negativo ali, né, o NOI negativo, né, Net Operating Income. Eu vou falar mais para frente desse indicador, inclusive eu vou trazer o indicador histórico aqui de alguns anos para cá do HGBS 11, que é um dos indicadores mais importantes quando a gente fala de análise de shoppings e que você não vê aí nas plataformas, né. Isso são informações que você precisa colher na mão, realmente. Eu vou trazer para vocês o histórico para entender o desempenho operacional desse fundo, que é o que interessa. E também teve um problema na emissão do CRI, né, que lastreava o shopping Goiabeiras, teve um problema judicial lá também. Inclusive esse CRI ele estava no HGCR 11, não sei se ainda está até hoje no HGCR 11. O HGCR é um fundo que eu não acompanho muito, né, de papel, mas eu precisava, se você tiver curiosidade, dar uma olhada lá se tem o CRI Shopping Goiabeiras dentro dele ainda, um CRI que deu problemas. Mas enfim, como eu disse, as receitas hoje aí do Shopping Goiabeiras representam ali acho que menos de 2%, deixa eu até dar uma olhada aqui para ver, é menos de 1%, na verdade, representa das receitas do HGBS 11, então ele foi ficando cada vez menos relevante, graças ao trabalho da gestão de diversificar em outros imóveis, né, aumentar a diversificação. Inclusive em abril de 2019, né, veio lá no relatório gerencial que a gestão ela ia mudar o foco dela, né?
o HGBS 11 tinha participação em diversos shoppings, em diversos estados, né? Era bem diversificado, mas a gestão falou, ó, agora a gente vai focar em São Paulo, porque a gente acha que esse é o estado mais resiliente. E sim, né? Acaba sendo o estado mais resiliente, porque eu sempre falo que São Paulo tem a maior participação no PIB do país, é o maior PIB do Brasil, né? PIB estadual, então faz sentido você ter esse tipo. A PIB está ligado muito ao consumo, né? Vamos dizer assim. Então, quanto mais recursos você tem para gastar, né? Para consumir, então melhor. Então, como é o maior PIB, maior capacidade de gastos, vamos dizer assim. Então, faz sentido você focar no estado de São Paulo, embora alguns outros fundos de shopping, como você talvez saiba, né, se não souber, é bom ir atrás, né, ele tem a participação em outros estados ali, tem uma estratégia diferente, mas saiba que o foco do HGBS 11 é no estado de São Paulo, já já eu vou te mostrar um gráfico sobre essa participação no estado de São Paulo. O fundo ele fez diversas aquisições entre 2019 e 2020, né, no estado de São Paulo, inclusive, então ela cumpriu aquilo, né, aquilo que ela falava, eu sempre falo que no histórico para você investir, para você entender se os fundamentos, né, aquela questão do quais são os fundamentos e se perder os fundamentos, é saber o que a gestão fala e o que a gestão está fazendo, né, o que a gestão falou que ia fazer e o que ela fez. Então, no caso, eles fizeram realmente essas aquisições entre 19 e 20 aí, focando no estado de São Paulo. Lembra que em 2020 a gente teve a pandemia da Covid-19, que fecharam vários shoppings, mas isso não impediu a Rede de conseguir fazer várias aquisições ali de shoppings. Inclusive, que nem eu falei antes aqui, que ela tem essa estratégia de aquisições de shoppings, né, via cotas de fundos imobiliários, de outros fundos imobiliários, porque, e com limite de 25% para fundos da própria gestora, né, 25% do patrimônio do fundo, é porque sai mais barato você adquirir cotas de fundos imobiliários, participação via cotas de fundos imobiliários, do que comprar esses imóveis diretamente. Por exemplo, né, só para você ter uma ideia, se você compra um imóvel, você precisa pagar o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, né? Direitos a eles relativos. Então, essa alíquota varia entre 2% e 4% ou 5%, não me lembro, varia, é um imposto municipal, então cada município é uma alíquota diferente. Então, quando você compra via cotas de fundos imobiliários, não tem esse custo, então sai mais barato, né, esse tipo de aquisição. Como eu falei antes aqui, né, eu vou mostrar o gráfico de participação no fundo, né, então veja que hoje aqui ele tem 77,5%, isso daqui é o último relatório gerencial referente a dezembro, publicado em dezembro de 2025, isso daqui pode mudar, então por isso que é importante acompanhar, então diversificação por ativo, 77,5% em imóveis, aqui o 15,3% em fundos imobiliários, aqui tem fundos da própria gestora e tem fundos de outras gestoras, então não é esses 15% aqui totalmente ali de fundos da rede, né? Então, enfim, né, não tem nenhum problema aqui em relação a isso, não está violando o regulamento, né? Veja que aqui, em relação aos operadores, né, operadores conceituados, Allos, né, a antiga Alliance Sonai, e que fez a fusão com a BR Malls, deixa eu até subir um pouco aqui, né? Eles têm 32% do portfólio da Allos, a The Shopping, Ancar, Ivanhoe, que também é uma grande operadora de shopping do exterior, né? Somalls, Plenamalls, sim. WE9 Iguatemi, que eu falei, né? A gente só não tem Multiplan aqui, talvez das maiores, e nem a JHSF, né? Mas são todas grandes operadoras aqui conceituadas, como diz lá no regulamento. E por região, né? Veja que São Paulo, 85% do portfólio está no estado de São Paulo, 8% no estado do Tocantins, né? Que é o Capim Dourado, né? Que é um shopping que tem lá bastante importante naquela região. Aí 4% Santa Catarina, aí 2% e 1% aqui, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso. 1% é o Shopping Goiabeiras, como eu falei, ó, o Goiabeira Shopping aqui, né? Ele representa aí 1% aqui arredondando, mas ele representa menos do que isso em relação às receitas do fundo, que é bastante importante, porque esse shopping é bastante problemático por aquilo que eu falei antes, né? Em relação ao controle, né, participação, a maior parte aqui, 11 shoppings aqui dos 20 que ele tem participação, ele tem minoritário, né? 7 shoppings aqui ele tem majoritário, ou seja, ele pode tomar as decisões, né, como troca de administração do shopping, por exemplo, e 2 são participações indiretas, que é via cotas de fundos imobiliários. Então, assim, veja que ele tem uma boa diversificação geográfica, né? Tem uma boa diversificação entre operadores. Eu falo boa diversificação geográfica mesmo com a concentração no estado de São Paulo, porque para shoppings isso é uma diversificação entre vários municípios, embora a maioria também esteja na cidade de São Paulo. Em relação a outros imóveis ali que são mais desafiadores, né? Eu daria uma atenção especial ao West Plaza, que eu acho que é um que é preciso prestar atenção, porque ele
representa 7% ali mais ou menos do patrimônio do fundo, então é uma participação importante. Então acho que é algo para se acompanhar. Ele ainda está bastante desafiador, é um shopping lá na cidade de São Paulo, só que a gestão lá em 2023, né, ela falou que ia fazer diversos investimentos, né, de ampliação, de modernização desse shopping, e que iam ter vários investimentos entre 2023 e 2025 e espera a maturação a partir do terceiro ano. Ou seja, agora em 2026 aqui que eu estou gravando esse vídeo, a partir de agora que a gente vai começar a ver a maturação, que espera-se, né, que a gente veja a maturação desse imóvel, então é importante acompanhar agora. Ele vinha prejudicando bastante o resultado do HGBS 11, mas eu tenho visto já aqui no passar dos últimos meses aí que tem melhorado um pouquinho. Vamos acompanhar agora aqui, esse ano aqui de 2026, ver como é que ele vai ser, mas é importante a gente acompanhar na verdade, todos os imóveis, né, os principais ali, imóveis dele. Então, acho bastante importante a gente olhar isso daí. É sempre importante a gente olhar o desempenho operacional desses imóveis. Outro detalhe aqui é que o HGBS 11, historicamente, ele fez poucas reciclagens de portfólio, ou seja, ele fez poucas vendas, né, em relação outros fundos maiores, por exemplo, XPML gira bastante o portfólio, faz muitas compras, faz muitas vendas, mas o HGBS 11, o VISC também costuma fazer algumas ali, né? Mas em comparação ali o HGBS a esses fundos, o HGBS 11 ele faz menos giros, né? Então, só que a gestão quando ela entende, né, que é um momento de fazer giros, por exemplo, como foi em 2023 e 2024, ela, né, vamos dizer assim, entra com os dois pés na porta ali, né? Então, ela faz bastante giro nesses momentos, mas não, historicamente não tem muito giro, né? E por fim, né, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes ali em relação à gestão de fundos imobiliários é a taxa de administração, que é um custo para o cotista, né, para o fundo, né, e que impacta os rendimentos. A taxa de administração é a segunda menor entre os maiores fundos de shopping, é 0,6% ao ano, a taxa de administração, é maior do que a do PMLL 11, o antigo MOL 11, então, que é 0,5% no caso dele, né, 0,5 a 0,6, uma taxa de administração bastante baixa. Esse fundo não tem taxa de performance. Houve uma tentativa de colocar a taxa de performance, se eu não me engano, em 2018, que ainda estava na época que ainda estava com a CSHG, se eu não me engano, mas não foi para frente isso daí. Então, em relação à estratégia do fundo, né, o histórico, é esse daí. E aí vamos ver o segundo tópico aqui, né, que é sobre a gestão do fundo. Como eu contei antes, né, a CSHG que fazia a gestão, aí teve a cisão, passou a ser a RED, e a RED tem uma característica interessante, né, principalmente dentro do HGBS, que é o fundo que eu mais acompanho deles. Ela é bastante ativista nos FIIs investidos por eles. Então, assim, eles têm essas participações indiretas aí, mas não é aquele negócio, vou comprar. Não é como muito cotista às vezes quer, né? Infelizmente muitos cotistas querem isso, é comprar as cotas, sentar e esperar ver o que acontece. Não, a Red, às vezes eles têm uma participação bastante relevante, né, naquele fundo imobiliário, embora não tenha o controle, né, eles têm uma bastante ativista, né, ou seja, quer melhorar aquele fundo de alguma forma, ou às vezes pedindo para trocar gestão, ou até mesmo para resolver alguns problemas. E um exemplo talvez mais emblemático, mais importante aqui, seria o ABCP11, né, que é o ABC Plaza, que é um shopping lá de Santo André, que ele tem alguns problemas ali. Faz um tempo já que eu não acompanho isso também, precisava dar uma olhada, mas ele tinha um problema ali que justamente afetava a isenção de imposto de renda dos dividendos distribuídos por aquele fundo. Então era um problema com a Receita Federal e como o HGBS 11 tem participação nesse fundo, né? Naquele shopping, né, via cotas de fundo imobiliário, eles convocaram uma AGE para tentar resolver isso daí de uma vez por todas, né? Só que infelizmente não foi aceita, né? Então não passou a proposta deles lá na AGE para resolver e, enfim, continua lá do mesmo jeito, né? Eles também fizeram, o ABCP continua com os mesmos problemas aparentemente. Eles também fizeram várias trocas de administradores, né, dos shoppings, né, que eles têm aí em relação às participações, né, que eles compram esses shops. Quando eles têm o controle, eles conseguem fazer essa troca de administrador, ou quando não tem o controle, mas ele junto com outro fundo imobiliário ou outro dono ali de uma parte que tem interesse em fazer essa troca de administração, eles fazem esse ativismo de troca de administradores para melhorar o operacional do fundo. A gestão também é bastante interessante que eles trazem no HGBS 11 sempre o guidance de distribuição semestral dos rendimentos, ou seja, eles falam assim, nesse semestre aqui, no primeiro relatório gerencial de cada ano, eles trazem, nesse semestre a gente pretende distribuir tanto, né, que vai ser o recorrente desse semestre aqui, então é bom para você saber que
pelo menos ter uma ideia ali, uma boa noção de quanto vai ser os rendimentos naquele semestre, quanto ele vai trazer, para você não ter tantas surpresas. Afinal, a gente que investe em fundos imobiliários, a gente não quer ter surpresa, a gente gosta de previsibilidade. Também uma gestão que ela traz diversos dados de mercado dos shoppings no Brasil, então é bastante interessante para a gente poder comparar como que está a média ali de vacância, de vendas, né, no país como um todo, né, nas médias de dados aí, nas médias do país, né, e comparar com o próprio HGBS ou com os outros fundos de shopping que você estiver analisando ou tiver aí na sua carteira. Então é legal a gente ter esses dados de mercado o HGBS traz isso ali, logo a primeira parte ali do relatório gerencial, eles trazem isso. E eu diria também que ele tem uma das planilhas de fundamentos, né? Alguns fundos divulgam suas planilhas de fundamentos, nem todos ainda, é uma prática que acho que todos os fundos deveriam adotar, né? Mas é uma das planilhas de fundamento mais completa entre os fundos imobiliários aí de shopping, se não for a mais completa, né? Eu acho bastante interessante que eles trazem cada detalhe ali de quanto foi o NOI, as vendas, a vacância, inadimplência, vendas mesmo às lojas, enfim, diversos indicadores operacionais que você consegue ver a evolução deles mês a mês, trimestre a trimestre, dos imóveis ali, ver se está tudo certo, se está indo bem e se está tendo o retorno que eles esperavam. Por exemplo, como eu mencionei antes aqui do West Plaza, que eu estou vendo que os resultados vêm melhorando, é porque olho essa planilha de fundamentos, está lá para baixar no site do fundo, né? Você consegue baixar uma planilha de Excel e você vê que os resultados, principalmente o NOI e vendas ali, ele vem melhorando ali um pouquinho ali de tempos em tempos. Esse tipo de dado não é legal você olhar mês a mês, porque shopping é muito sazonal, né? Então, por exemplo, se você pegar talvez em março, né? Em março ou abril, às vezes ali, não é tão. O resultado é menor do que, de repente, outubro, novembro e dezembro, né? Inclusive, o segundo semestre costuma ser melhor para os shoppings. Mas é interessante você olhar, de repente, trimestre a trimestre ali, comparar o primeiro trimestre de um ano com o primeiro trimestre do outro ano. Exemplo, vamos, sei lá, aqui em 2026, né? Primeiro trimestre de 2026 com o primeiro trimestre de 2025, para você ver se houve realmente uma evolução importante. Então, é bem interessante, eu gosto muito disso, acho que isso é uma das coisas que talvez todas as gestões de fundos imobiliários deveriam trazer, que é uma planilha de fundamentos para a gente entender ali exatamente o que está acontecendo ali em relação aos seus imóveis ali que tem ali dentro, ali, os seus ativos que ele tem ali dentro. Bom, passar essa parte da gestão, né? Que nem eu disse, bastante transparente, né, no início, né? Vamos passar aqui para os principais indicadores, né? E começando aqui, obviamente, pelo preferido, talvez, de todos aí, né? Dos investidores, né? A maioria deles, pelo menos, é o dividend yield. Então, esse daqui é o dividend yield, na verdade, esse daqui está sobre o valor patrimonial. Vamos começar sobre o valor de mercado, né? Na média, a gente vê aqui que esse fundo, desde lá de 2008, né, que é os primeiros 12 meses em 2008, uma média de um dividend yield de 8,11%, lembrando que você tem que, para fazer as contas aqui, não pensar errado, né? Isso daqui seria IPCA mais 8,11% de dividend yield, porque é um fundo de tijolo, sempre pense nisso, né? E a gente vê o último dividend yield aqui, que cálculo dos últimos 12 meses, 9,7%. Então é um dividend yield bastante interessante. Óbvio que quando você olha aqui esse período aqui da pandemia, ele veio para baixo, né? Por conta da pandemia, shoppings fechados, né? Mas na média aqui 8,11%, ele tem altos e baixos, né? Tem um período aqui de vacas gordas, depois um período de vacas magras, e assim que é o ciclo de investimentos. É legal quando a gente tem um fundo antigo, porque a gente consegue ver, realmente visualizar melhor esses altos e baixos aqui pelo que os fundos, né, que os investimentos em geral passam. 9,7%, 8,11%, isso sobre o valor de mercado, ou seja, sobre as cotações. Quando a gente olha sobre o valor patrimonial, a gente vê que 8,11 também, né, por ser longo, ele vai tendendo a média mais ou menos, vocês já vão ver por quê quando eu mostrar o PVP. E o último dividend yield sobre o valor patrimonial foi 8,7%. Por que isso? Porque significa que o PVP, que é o nosso próximo indicador, ele vem negociando abaixo do VP já faz um tempinho aqui, mas na média, historicamente, ele negociou 1,01 uma vez, 0,63 vezes foi lá em 2015, quando o Brasil estava passando por uma crise macroeconômica, né? 2015, 2016, foi inclusive menor do que na pandemia, quando a gente olha aqui na pandemia, no início dela, aqui, ó, ele negociou a 0,9% mais ou menos, então a gente vê que já tivemos períodos piores no HGBS 11 e o pico dele lá no começo, lá em 2008, né, um pouquinho antes da crise de 2008, a crise imobiliária nos Estados Unidos,
em 2008, depois teve essa queda justamente por causa da crise lá nos Estados Unidos, mas ele veio aqui para 1,37 também de novo em 2009, acho 1,37 um exagero, né? Então veja que em 2019, aqui quando historicamente, né, a gente olha que a maioria dos fundos imobiliários tiveram seu pico de PVP em 2019, o HGBS foi mais para trás, né? Mas mesmo assim 1,28 vezes o VP é um VP bastante alto para você pagar num fundo de tijolo, não acho recomendável você pagar tudo isso. Bom, quando a gente olha o histórico de rendimentos, aí fica mais legal, porque a gente tem um histórico enorme, né, de rendimentos. A linha vermelha aqui são a média de rendimentos historicamente, 0,12 centavos, né, 12 centavos e meio por cota aí na média, mas veja que quando a gente olha aqui, ele tem uma tendência de crescimento, e veja que tem esses picos aqui, né, que são os acertos de semestre, né, que é a prática da CSHG, que a Red trouxe para dentro do HGBS também, e historicamente tem também essa estratégia de linearização de rendimentos dentro do semestre. Obviamente a gente tem esse vale aqui, nessa queda aqui, que é em relação na época lá da pandemia, mas depois esses dividendos vieram crescendo, e aí você pode dizer, pô, mas caiu o rendimento aqui. Não. Lembra que eu falei que a gestão faz poucos giros, mas quando ela faz com os dois pés na porta, né? Então aqui teve bastante efeito não recorrente, inclusive até o final de 2025 a gente teve alguns efeitos não recorrentes, e talvez agora em 2026 esses efeitos não recorrentes acabem, né? Eu acredito que a gestão consiga manter próximo desses 15 centavos por cota aqui só no recorrente deles, mas vamos esperar o primeiro relatório gerencial de 2026 para ver qual que vai ser o guidance deles. E um outro indicador aqui que é bastante importante, esse daqui eu tenho a partir de 2013, né? Que é desde um pouquinho depois ali, né? Que é o indicador de vacância, né? A gente vê que a vacância média ali, vacância física, né? Média do fundo é 5,76%. Teve esse pico aqui, né? Em 2023 de 9,3%, mas nunca passou muito disso daí. E hoje ele está aqui em 4,9%. Isso daqui você vê, isso daqui é trabalho da gestão de conseguir fazer, modernizar os shoppings, fazer, como é que eu posso dizer, coisas assim que consiga atrair mais público para dentro desses shoppings e como consequência você diminui a vacância, porque os imóveis, se tem mais gente vindo para os imóveis, fica mais interessante você ter uma loja ali, você abrir uma loja naquele shopping e de repente você conseguir também capturar esse fluxo de pessoas ali para comprar coisas de você também. Então, quando acontece isso, então a gente tem uma diminuição na vacância. Nunca chegou em níveis preocupantes de vacância, né? Acredito assim, por volta ali de 15%, né? 15% ou mais ali no fundo de shopping que tiver vacância, começa a prejudicar realmente os resultados. Lembra que vacância, ele tem dois efeitos: não entra receita e você continua pagando as despesas, né? Porque você, com uma loja vaga, você precisa continuar pagando conta de energia, água, condomínio, etc. Então, é um nível de vacância bastante saudável, está aqui abaixo da média histórica dele, inclusive abaixo dos últimos anos, talvez uma das menores vacâncias aí, quando a gente olha aqui desde, sei lá, nos últimos 5 anos aí, aqui 2019 foi a menor, né? Novembro de 2019, depois aumentou por conta da pandemia, então no pós-pandemia, dos menores patamares de vacância aí que a gente vê do fundo. Detalhe importante também, a alavancagem, que hoje vamos dizer assim, bem comum aí nos fundos imobiliários de tijolo, né? Também nos fundos de papel, a alavancagem de uma outra forma mais existe. Então, em relação ao patrimônio líquido, 11,78% é uma alavancagem bastante saudável, bastante tranquila. Considero uma alavancagem razoavelmente barata também, e o fluxo, né, o fundo gera caixa suficiente, ele tem caixa para conseguir pagar o principal, né, dessa dívida, então acho que não tem nenhum problema, e pelas contas que eu fiz, é uma alavancagem que gera valor. Existem alavancagens que não geram valor, mas no caso do HGBS 11 gera valor. O que significa gerar valor, né? Significa que a alavancagem, ela está fazendo o rendimento ser maior do que o resultado do fundo, né, e consequentemente os rendimentos serem maiores do que seria se ele não usasse a alavancagem. Então veja que a alavancagem ela não é necessariamente ruim. Se ela for bem feita e bem usada, ela pode ser boa, como é no caso do HGBS 11. E aqui o próximo dado que eu vou trazer é o dado operacional, né, do fundo. E esse daqui você não vai achar aí nas plataformas. É meio difícil, então tem que fazer na mão mesmo. E eu coletei os dados aqui desde 2018, né, desde o início de 2018, então aí temos alguns dados aí de 6 anos, aí, 8 anos mais ou menos, né, então isso daqui é o gráfico de vendas por metro quadrado nos últimos 12 meses e o NOI por metro quadrado dos últimos 12 meses. NOI, Net Operating Income, significa o lucro operacional líquido, né, que é o que realmente entra para o fundo, o que vem lá dos imóveis, né, que entra para o fundo é um NOI. Então a gente vê que ele está crescente aqui, a linha vermelha é o NOI, né, então vê que é um NOI crescente aqui ao longo do tempo, ele não está estabilizando, não está caindo. Tem alguns outros fundos que eu
observei que esse nó ele vem numa linha reta, né, nos últimos 2 anos ali, então não é um nó crescente, e tem alguns que estão até em queda, né? E o vendas também, ele vem aqui crescendo devagarinho aqui nos últimos 12 meses aqui, né? Quando a gente olha, ele também, as vendas estão por metro quadrado, estão crescentes também. Então isso daqui é um sinal de que os imóveis estão tendo bom desempenho, estão conseguindo ter aquele crescimento que a gestão falava lá para trás, né? Então, acho que em relação aos indicadores é isso, são os principais ali que eu acredito que é o principal, né, né, de se observar em relação ao que a gente precisa e acho que é interessante você também olhar nos relatórios gerenciais, ver o NOI comparado sempre ali, dar uma olhada no NOI, vendas, vacância e inadimplência. Eu não trouxe inadimplência aqui, mas é um outro indicador também importante para você observar do operacional. Passando aqui agora para a pergunta, né, que não quer calar, que muita gente gosta, né, de fazer essa pergunta, né? Será que vale a pena investir no HGBS 11? Bom, vamos pegar alguns critérios aqui para você tomar essa decisão ou não, né? Primeiro, eu vejo que o HGBS 11 tem uma gestão alinhada aos cotistas e é bastante transparente, por aquilo tudo que eu falei, ativismo nos FIIs que ela investe, vamos dizer assim, bastante transparente nas informações, é um dos relatórios gerenciais mais completos, acho que dos fundos imobiliários, né, dentro dos shoppings, acho que é o mais completo, que mais traz coisas, inclusive dados de mercado, e uma planilha de fundamentos que traz todos os dados lá, inclusive não é uma planilha publicada trimestralmente, alguns fundos imobiliários trazem essa planilha trimestralmente, o HGBS traz todo mês, né, ele atualiza todo mês essa planilha, então acho bastante interessante. Também vejo que, por ser uma das menores taxas de administração do mercado, também acho que isso mostra um grande alinhamento aos cotistas, ou seja, com menos cobrando menos, eles fazem um excelente trabalho, talvez é um trabalho melhor do que outros fundos aí que cobram mais, acredito eu, né? Então veja que não é o fundo perfeito, obviamente, mas acho que uma taxa de administração baixa, ela demonstra ali um alinhamento com os cotistas. Como eu falei, né, a gestão bastante ativa nos FIIs investidos, nos imóveis, mas acho que por outro lado você precisa entender que a gestão não é de fazer muitos giros no portfólio, pelo menos até o momento não foi isso que eu observei. Me pareceu que é uma gestão que só faz giros quando vê que faz muito sentido vender participação em imóveis. Então você precisa prestar atenção nisso, porque a gente teve aqueles efeitos não recorrentes entre 2023 e 2024 que elevaram bastante o rendimento. Muita gente falou, pô, mas caiu o rendimento. Não é que o rendimento caiu, o rendimento só voltou para o patamar recorrente dele. Então fica esperto com isso. Então acho que em relação a valer a pena investir ou não no HGBS 11, você precisa considerar pelo menos essas coisas, e acho que também o operacional dos imóveis ele tende a melhorar. E em relação ao que eu estava falando antes do West Plaza, né, que é um dos imóveis ali mais desafiadores, vamos começar agora esse ano aqui de 2026, ver se realmente esse imóvel vai começar a entrar na fase de maturação, ou seja, de gerar uns resultados melhores do que ele vinha gerando, e como eu disse, me parece que ele está dando esses sinais, né? Se você resolver investir no HGBS 11, qual que é o papel dele na sua carteira de investimentos? Eu acho que por ser um fundo antigo, bem gerido e grande, eu acho que ele é um fundo bastante, e sem muitos sustos, né? Tirando a pandemia, que foi um susto geral, não foi um susto específico do HGBS 11, aliás, ele não zerou os rendimentos, né? Durante a pandemia. Ele distribuiu bem menos, mas ele distribuiu, né? Para um fundo que não estava tendo resultado praticamente, então foi interessante manter os rendimentos. Eu acho que ele é um fundo defensivo, né? Um zagueiro ali, se a gente fosse colocar no fundo de futebol, num time de futebol. Eu acredito que ele tem um papel defensivo na sua carteira de investimentos, e justamente porque também a gestão ela traz esse guidance de rendimentos, ou seja, você tem uma ideia de para onde vão esses rendimentos ali naquele semestre, sempre considerando o recorrente, e a gestão fala, ó, a gente vai conseguir distribuir isso com os efeitos não recorrentes que a gente tem para receber, mas quando não tem esses não recorrentes, aí não fez nenhuma venda ali de imóvel, de participação imóvel, a gestão fala, ó, esse daqui vai ser o recorrente nosso, a gente tem expectativa de distribuir isso daqui durante esse semestre, então é bastante interessante. Além de ser defensivo, acho que ele é bastante previsível. E obviamente que todo fundo tem riscos, né? E quais são os principais riscos do HGBS 11, né? O primeiro, né, que eu sempre falo, são os dois riscos básicos de qualquer fundo de tijolo, que é vacância e inadimplência. Bom, vacância, obviamente a gente só teria uma elevação muito grande na vacância se os imóveis, se a gestão não fosse tão ativa nos imóveis, ele não fizesse a manutenção adequada desses imóveis e não fizesse, como é que eu posso dizer, não fizesse coisas que atraíssem o público para esses imóveis, né? Isso que eleva a vacância de shoppings, né? Então o shopping tem que continuar sendo aquele lugar que você, pô, eu quero ir lá, né? Que as pessoas que moram ali no entorno daquele shopping falam, não, legal, eu quero ir nesse shopping, não quero ir no outro, né? No concorrente lá, por exemplo. Então é bastante interessante
interessante a gente ver que vacância, né, está no próximo aí dos menores patamares aí dos últimos, no pós-pandemia, então a gente vê que está sendo feito um bom trabalho aí pela Rede nos imóveis dele. Em relação à inadimplência, a gente também precisa observar que uma inadimplência basicamente seria os inquilinos não pagarem, mas a gente precisa entender também que tem alguns períodos ali que a inadimplência se eleva, por exemplo, agora no mês de janeiro, é um mês que eu estou gravando esse vídeo, né, janeiro de 2026, é um mês que a gente tem uma inadimplência mais alta por conta que tem que pagar o 13º aluguel de dezembro, né, uma prática dos shoppings que o inquilino tem que pagar um 13º aluguel ali também em relação, porque a gente tem mais vendas, né, por causa do Natal, Black Friday, né, em outubro também tem o Dia das Crianças, então existe essa prática. E às vezes alguns inquilinos não conseguem pagar, mas normalmente isso se corrige no mês de fevereiro, março, ali mais ou menos, a gente já vê a recuperação da inadimplência. A recuperação da inadimplência veja como inadimplência negativa, né? Então, quando a gente tem inadimplência negativa, significa que ele recebeu mais recursos ali que estavam atrasados ali. Então, em relação à inadimplência, também não vejo nenhum grande problema, não tem nenhum susto aí em relação aos indicadores de inadimplência do HGBS 11. Um outro risco também é isso, eu coloco como risco pro cotista, né, do fundo imobiliário, não como um risco do fundo, seria os poucos não recorrentes, né? Como eu disse, me parece que a gestão não é de fazer muitos giros aí, né? Não fazer muitas vendas de imóveis, de participação de imóveis do HGBS 11. Então, acho que essa questão dos poucos não recorrentes talvez não dê aquele aumento de rendimento ali alto de um mês para o outro, né? De um período para o outro, para você ficar em rendimentos mais altos comparado com outros fundos imobiliários, mas lembrando que por ser não recorrente, eu prefiro não contar isso ali no cálculo ali, porque a gente nunca sabe quando vai ser feita uma venda aí pelo fundo imobiliário, a não ser que exista que a estratégia do fundo seja essa. Então, como não é o caso do HGBS, é um fundo de renda, né, de receber aluguéis, então eu prefiro dar mais atenção aos recorrentes dele, ver se esses recorrentes têm expectativa de crescerem. E por fim, né, acho que um outro risco aí, esse mais específico de um imóvel, né, do Shopping West Plaza, a gente vê agora que se realmente ele vai ter o desempenho que vai valer os investimentos que a gestão fez, né, que o fundo fez nesse imóvel no passado. Então, entre 2023 e 2025, que foi quando a gestão, né, falou que ia fazer um investimento maior e fez realmente, né? Quando a gente olha os relatórios iniciais, a gente percebe isso, que é falado. Então, vamos ver agora aqui se realmente vai capturar esse retorno, né? Então, foi um investimento aí feito e se tudo isso vai trazer resultado profundo e, consequentemente, pro cotista. Bom, concluindo, né, por ser um fundo, né, o HGBS 11, por ser um fundo com longo histórico aí, então a gente tem muita coisa que a gente consegue capturar, né, de informações aí, para a gente poder comparar aí com os outros fundos aí que são mais novos, e inclusive a gente pega históricos aí de como a macroeconomia afeta esse fundo, né, vocês viram lá os altos e baixos lá do dividend yield dele, né, então justamente mais ou menos ali dentro dos ciclos econômicos do Brasil aí, 18 anos é um período bastante longo, né, vejo como a gestão bastante alinhada aos cotistas e como eu falei, bastante ativo nos FIIs que ela investe, lembra da concentração no estado de São Paulo e por que é importante essa concentração no estado que é o maior representante, né, tem o maior PIB do país, Produto Interno Bruto, então faz sentido ter essa maior concentração em São Paulo. É um fundo que tem rendimentos previsíveis, né? Ainda que ele possa ter oscilações, obviamente vai ter oscilações, porque é renda variável, né? Rendimentos, né? Os rendimentos variam, por isso é renda variável, né? Não tem nada a ver com as cotas oscilando na bolsa. Isso não significa renda variável. Mas, enfim, os rendimentos são previsíveis de qualquer forma, porque a gestão traz o guidance ali sempre. Então, essa foi a análise do HGBS 11. E se você quiser conhecer um outro FII de shopping, até mesmo para comparar, inclusive é um FII de shopping que me surpreendeu bastante, porque eu achava que não ia dar muito certo, mas ele deu certo, né? Então assiste aqui essa análise do PMLL 11, clicando aqui nesse vídeo aqui que está com você, ou no primeiro link da descrição.